Psicólogas, sejam todas bem-vindas de volta ao nosso mini curso sobre como construir sua carreira como uma psicóloga clínica autônoma. Se você chegou aqui através deste vídeo, saiba que ele não é o primeiro e não é o único dessa série de vídeos que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Então, dê uma procurada caso não esteja de fácil acesso aqui para você, mas eu acredito que esteja bem organizado. Então, volte nos encontros anteriores para que você consiga compreender e entender bem essa discussão. Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui na nossa discussão e nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre os 4 erros. E que 4 erros são esses? Para quem assistiu o vídeo anterior, sabe que esses erros são consequências de um único erro, que é a psicóloga clínica achar que basta ela saber prestar o serviço de psicoterapia, ou seja, basta ter formado que agora eu consigo viver da minha prática clínica no particular. Não basta. Você precisa aprender várias outras coisas para que você de fato consiga construir essa carreira que nós estamos falando aqui. Então, antes de falarmos sobre como que você vai resolver esses problemas, você precisa identificar quais são esses problemas. E por isso eu trouxe esses 4 erros. O primeiro erro é focar em dinheiro. Não é incomum eu começar a acompanhar uma psicóloga, ou ela vir falar comigo e a gente conversar ali, e ela me falar alguma coisa relacionada ao dinheiro. Seja que está passando por alguma situação, alguma crise financeira, ou alguma situação em que a grana está apertada. Enfim, ela está falando muito sobre dinheiro. E o problema não é o dinheiro, não é ela precisar do dinheiro, ela falar do dinheiro. O problema é o foco total no dinheiro. Seja porque ela ouviu que tem uma psicóloga, ou uma conhecida, uma amiga, ou alguém que ela acompanha aqui no digital, que conseguiu bater 10, 15, 20 mil reais de faturamento com a psicologia clínica, e aí ela está olhando muito para aquilo e ignorando esses outros aspectos. Esse foco no dinheiro faz com que você cometa vários erros, e um deles é que você não saiba identificar quais são as informações que você precisa para viver da tua prática profissional. Porque, como eu já disse, não basta que você saiba prestar a psicologia clínica, você precisa de outras informações, você precisa de outros conhecimentos. Então, se você está iniciando nessa jornada, saiba que nesse início de processo, o seu principal foco deve ser retorno técnico. Você precisa entender sobre o processo. Não estou dizendo para você ignorar o dinheiro. Claro que não. Você precisa, obviamente, pagar suas contas, você precisa manter a vida, obviamente. Mas você precisa também estar ali lado a lado, identificando quais são as coisas, as informações que você precisa ter e saber e melhorar para que você consiga viver disso no longo prazo. Então, focar muito, esse erro de focar muito no dinheiro está muito relacionado à pessoa estar muito ansiosa com o curto prazo. Porque a grana tá curta, tá apertada, e aí ela acaba focando muito nesse dinheiro que falta e não nas decisões certas que ela precisa tomar. Então, esse retorno técnico trata-se de você entender sobre o processo. Então, o que você precisa fazer para atrair pessoas, captar clientes, transformar essas pessoas, esses contatos em de fato clientes ou pacientes aí da tua psicoterapia. Esse é o retorno que você precisa saber, que você precisa entender no início do teu processo. Rodrigo, eu não estou começando agora, eu já tenho pacientes no particular, eu já tenho clientes, mas eu estou perdido aqui, eu vi que realmente eu preciso de outras coisas para conseguir viver dessa profissão. Trate como se você estivesse começando. Então, identifique a partir de agora, com o que eu vou te mostrar aqui e com o que eu vou te mostrar nos próximos episódios também, quais são as coisas que estão faltando aí para você. Tenta fazer um checklist, alguma coisa aí, vai marcando aqui, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, e tenta identificar o que você está errando. O que você precisa entender? O processo. Então, como chega pessoas, como essas pessoas chegam, através de que elas chegam, como que eu abordo elas, como que eu me comunico com elas, como que eu transformo essas pessoas em clientes, como que eu acompanho elas, são essas coisas que você precisa ter de retorno. Outro erro muito grande que as pessoas cometem é investir errado. Então lembra que tem 2 tipos de investimentos que você pode fazer aí na tua carreira, o investimento de tempo e o investimento financeiro. Então, esses investimentos aí, as pessoas costumam errar neles. Então, pela ansiedade, inclusive, do focar em dinheiro, a pessoa ouviu falar num anúncio de alguém que ela viu aqui no digital falando que, olha, você quer captar pacientes sem aparecer? Aí ela, cara, eu não quero ser blogueira, eu não quero ficar postando conteúdo todo dia no Instagram, quero isso aqui. Aí ela clica lá no anúncio do cara lá, ou dessa profissional, e aí começa a identificar lá e a pessoa tá falando, nossa, tem como você captar pacientes sem ficar aparecendo, sem ficar criando conteúdo todo dia. Você quer isso aqui? Ela, quero. Aí conversa com essa pessoa e acaba comprando. E ela acaba
fazendo um investimento financeiro errado, porque ela não sabe analisar métricas. Então ela acaba fazendo um investimento financeiro muito alto sem saber quais são as consequências. Geralmente esses anúncios, e aí já te dando o spoiler aqui caso você esteja realmente começando, esses anúncios que te falam para você captar pacientes sem aparecer, vão te recomendar que você faça campanhas no Google Ads. E de fato, campanhas no Google Ads funcionam muito bem. E de fato você não vai precisar ficar aparecendo, criando conteúdo sempre. Porém, o investimento financeiro é maior. Então, quanto maior for quanto menor você aparecer, quanto menos você aparecer nas suas redes sociais, maior vai ser o teu investimento financeiro. Então, você pode, inclusive, captar esses mesmos pacientes pelo Instagram sem ficar criando conteúdo sempre. Criar um Instagram mais estratégico ali, onde você tem poucos conteúdos, mas a pessoa que chega lá vê esses poucos conteúdos e já se interessa. Existe esse formato também, e ainda assim você não vai precisar ficar criando muitos conteúdos, porém o investimento financeiro geralmente é muito maior. É como se fosse inversamente proporcional. Quanto maior for o teu conhecimento em marketing, menor vai ser o teu investimento de tempo. E quanto maior for o teu investimento em marketing também, menos você vai precisar aparecer. E também é, como eu disse, inversamente proporcional. Então, quanto menor for o teu conhecimento de marketing, mais tempo e dinheiro você vai ter que investir. Então, você fica meio que refém desse investimento financeiro sempre. E além disso, um investimento de tempo. Então, geralmente, essa psicóloga já viu ali que ela tem a psicoterapia, ela pode prestar, inclusive, outros serviços. E aí ela começa, que serviços eu vou fazer? Eu vou criar uma mentoria, eu vou criar uma consultoria. E aí ela começa a dispersar a energia dela por muitos serviços diferentes. O problema não é os serviços, não são os serviços. Nós vamos falar sobre isso em outros momentos. O problema é quando esses serviços não se comunicam entre si. Então, esse erro, inclusive, ele acontece pela falta de clareza sobre o público-alvo. Porque você pode ter a psicoterapia, você pode ter uma mentoria, você pode ter uma supervisão e você pode ter palestras, por exemplo. E você pode, inclusive, criar conteúdo aqui para o digital, para o YouTube, para outras redes sociais. Você pode ter tudo isso, desde que esses conteúdos, essas áreas, esses serviços conversem entre si. Por quê? Porque isso vai facilitar a tua criação de conteúdo, o teu estudo, vai facilitar com quem você está se comunicando. Então, uma pessoa que assistir tua palestra, ela pode virar o teu paciente de psicoterapia. Uma pessoa que viu tua mentoria, participou de um encontro, ou de uma supervisão, ou de alguma coisa, pode virar um cliente de outro serviço. Mas como que isso acontece? Quando esses serviços, eles conversam entre si. Aí, geralmente, a pessoa... quando está cometendo esse erro de dispersão de energia, de investir o tempo dela errado, ela tem uma mentoria para um determinado público e a psicoterapia dela é para outro. E aí ela acaba tendo essa dispersão de energia e cometendo esse erro aqui. O terceiro erro é o baixo volume. Baixo volume de quê? Baixo volume de criação de conteúdo, de investimento financeiro e de reuniões com clientes. Como assim? Criação de conteúdo. Você não falou que eu posso captar os meus clientes, os meus pacientes sem aparecer? Pode. Só que lembra do que eu te falei, né? Quanto menos você aparecer, quanto menos conteúdo você criar, maior vai ser o teu investimento financeiro. Então, se você tem pouco dinheiro, sim, você vai ter que realmente investir mais tempo em criação de conteúdo. Então, se você tem pouca grana para investir e você quer fechar a tua agenda, você quer construir uma agenda saudável, você vai ter que criar muito conteúdo. Então, se você não estiver conseguindo construir a agenda que você deseja, talvez você esteja fazendo uma baixa criação de conteúdos. Você está fazendo um baixo volume em criação de conteúdos. Ou, caso você não queira aparecer, talvez você esteja investindo pouco nos teus anúncios, nas tuas campanhas ali de Google Ads, por exemplo. Mas o principal deles, que é o que eu acho mais importante aqui dentro desses três aqui, são reuniões com clientes. Se você está tentando fechar a psicoterapia pelo teu chat, pelo WhatsApp ou pelo direct do teu Instagram, por mensagem, qualquer tipo de aplicativo de mensagem que você utilize, você está cometendo um grande erro, porque psicoterapia é um serviço caro. Mesmo que a tua psicoterapia tenha um valor ainda barato em relação ao que você deseja cobrar, a psicoterapia em si, ela é um serviço caro. Por quê? Eu vou te provar aqui agora. Supondo, isso aqui que eu vou falar aqui agora, caso não seja sua realidade, existe, tá? Supondo que você esteja cobrando R$30 por sessão.
que eu já ouvi falar de muitos psicólogos, já acompanhei muitos psicólogos que cobram esse valor por sessão. Isso dá R$ 120 por mês. Só que a psicoterapia, ela é um processo. Então essa pessoa vai ficar com você por meses. Ou seja, se essa pessoa que está te pagando, uma pessoa que paga R$ 30 por sessão, que paga R$ 120 por mês na psicoterapia, obviamente ela não tem uma renda mensal muito alta para investir num tratamento maior, num tratamento mais caro. Então ela está investindo, pelo menos espera-se que ela esteja investindo proporcional ali ao quanto que ela ganha. Se essa pessoa que está te pagando R$ 120 por mês vai fazer um acompanhamento ali até curto, relativamente curto, que é um acompanhamento de 6 meses de psicoterapia, ela está te pagando R$ 720 ao longo desses 6 meses. R$ 720 para alguém que tem, por exemplo, um salário mínimo é muita coisa. E, óbvio, você não pode olhar só para a psicoterapia. Essa pessoa está pagando várias outras coisas. Ela está pagando contas, ela está pagando aluguel, ela está pagando outros tratamentos, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo. Então, assim, essa pessoa, esse público que paga R$ 30 por sessão, R$ 720 ao longo de 6 meses é um valor que pesa no bolso dele. E isso é proporcional quando você vai subindo, escalando ali o valor da tua sessão. Ou seja, para que você consiga aumentar o número de clientes que te pagam um determinado valor, você precisa conversar com esse público. E nenhum público desses, porque R$ 720 ao longo de 6 meses é um valor caro para alguém que tem, por exemplo, um salário mínimo, vai comprar isso por mensagem. Então, se você está atendendo as pessoas por mensagem, esse é um dos erros que pode estar acontecendo com você. Ou seja, como que eu fecho então pacientes, Rodrigo? Através de reuniões, através de sessões com essas pessoas. Só que para você fechar ali, por exemplo, supondo que sua agenda seja fechada, sua agenda lotada seja 20 pacientes. Para que você feche 20 pacientes, você vai precisar conversar com quantos deles? Tem que fazer esse cálculo aí e ver quantas pessoas você vai ter que conversar. Supondo que você tem que fazer 50 reuniões de vendas, 50 sessões iniciais ali de acolhimento para que você feche esses 20 pacientes. Quantas dessas reuniões você já fez? Fica essa pergunta. Geralmente, quando eu acompanho uma pessoa e eu pergunto quantas dessas reuniões essa pessoa já fez, ela fez de nenhuma para, assim, eu de verdade nunca atendi alguém que tenha me falado, Rodrigo, eu já fiz mais de 10 reuniões. Geralmente essa pessoa fez pouquíssimas reuniões. É claro que quando a gente entra com essa intervenção ali para que ela comece a construir a agenda dela, ela começa a fazer várias dessas reuniões. Então, talvez você esteja cometendo esse erro de fazer um baixo volume de reuniões com os teus possíveis clientes de psicoterapia. E o quarto e último erro que você pode estar cometendo é o erro da preparação técnica. E aqui é um erro que nós já falamos bastante e tem 2 tipos de preparações técnicas. A preparação técnica especialista, que é aí a tua formação como psicólogo, então são pós-graduações, são formações, são cursos que você faz para desenvolver a tua expertise clínica, e tem a tua preparação técnica generalista, que isso aqui é muito mais específico para nós, que vivemos da psicologia no particular. E dentro dessas formações técnicas generalistas, você tem que desenvolver várias habilidades. Por exemplo, gestão estratégica, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, marketing, vendas. Então, talvez você não esteja se preparando tecnicamente o suficiente quanto você deveria estar para que você viva da tua profissão. Chegamos ao fim aqui desse encontro e a partir do nosso próximo encontro nós vamos falar sobre como que você pode resolver isso aqui, como que você pode resolver esses erros. Se você se identificou com algum desses erros, se você está com alguma dúvida em relação a esses erros, ou se você consegue até pensar em outros erros que você comete aí, ou que você já viu colegas cometerem, comenta aqui embaixo, traz para mim, pra gente tirar dúvidas, pra gente conversar. Eu estou e eu gosto, inclusive, quando vocês compartilham essas ideias comigo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.